Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para bater papo sobre a nossa paixão, começar mais uma semana falando sobre o Vasco da Gama. Nosso café hoje, ele é um café mais amargo, sem açúcar, porque a nossa vida não está doce. No Campeonato Brasileiro estamos lá embaixo. A vitória ontem levaria o Vasco para cima, para a primeira página, mas os jogadores fizeram aquele esforço para perder de forma vergonhosa, atuando muito mal, por 3-0 para o Bragantino. Renato fica ou vai embora? Qual é a verdade que teve no vestiário? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora. Antes eu peço a você o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso conteúdo. Se você gosta, mais de 240 mil amigos inscritos aqui no Fanático Vascaíno, um canal que representa você. Então vamos embora, vamos juntos. Tem a função hype, hype o vídeo também. Bom, atuação vergonhosa, um vexame, não só pelo placar, mas pela atuação individual, coletiva, com erros de novo bizonhos, erros inaceitáveis para um futebol profissional, né? Do atacante chegar na cara do gol e perder gol, inacreditável, isolar uma bola na hora da finalização, um recuo errado, uma decisão errada, mas o tempo todo. O Vasco é um somatório de erros. Não é, você vai pegar um jogo, não. Todo jogo tem erro, todo jogo tem erro. É difícil ter baliza zero no Vasco. É impressionante. Erros atrás de erros. E aí, por conta de tantos erros, a coletiva foi marcada pela presença do diretor executivo Admar Lopes e o capitão Thiago Mendes, um representando a diretoria e o outro o grupo de jogadores. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero me ater aos sinais, ao que eu percebo. E ao longo de 27 anos de estrada, conheço um pouquinho do comportamento do mundo da bola. Renato Gaúcho, quando substitui aos 7 minutos o Lucas Piton, que mais uma vez teve uma atuação horrorosa, a Avenida Piton é um caminho para o adversário e foi por ali que nasceu o primeiro gol do Rodriguinho, do Bragantino. Ele não troca no vestiário, expõe o jogador, mostra claramente a sua insatisfação. A do Rojas eu não entendi, mas mudar aos 7 minutos do segundo tempo, com o estádio vaiando os caras, é para mostrar a insatisfação. Eu estou fazendo, os caras não estão entregando. Então agora vocês vão aos leões. Quando toma o terceiro gol numa falha inacreditável, mais uma do Saldívia, que eu não sei por que o Vasco vai seguir com ele. Qual é o motivo? Na coletiva, até o Admar ainda falou, não, tem jogadores que nós contratamos que não renderam. Porra, o Saldívia não tem como, amigo. Não tem como. Não dá para esperar. Eu já tive paciência, falei, não, vamos esperar e tal, mas 3 gols contra. E o passe ontem, que resultou no gol do Fernando, esquece. Não tem a menor condição de jogar no Vasco. Não há mais clima para ele, cara. Não há mais confiança. A relação de confiança acabou. Cristal espedaçado, não adianta colar, vai estar cheio de imperfeição, esquece. Bom, o problema pode ir mais resolver para emprestar, para vender, mandar para o Corinthians, Diniz, né, apaixonado por ele, enfim. Quando toma o terceiro gol, a galera começa a hostilizar, normal, o Renato sabe disso, que isso iria acontecer. E aí começa a xingar o Renato, aí ele vira para a arquibancada e fala, eu? Então tá bom, então sou eu o culpado. Já vai mostrando um Renato de saco cheio. Renato não precisa de dinheiro, realizado financeiramente graças à profissão dele, ao talento dele, às conquistas dele. Ele não está no Vasco pelo alto salário, porque pelo alto salário, ou não, ele continuaria em casa jogando futebol dele em Ipanema. Ele está porque ele gosta de trabalhar, porque ele acredita que pode dar resultado. Já deu em alguns momentos, contra o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, mas já tomou contra Cruzeiro, Bragantino, né? Ganhou do Atlético Paranaense. Aí toma do lado de baixo, né? Porrada, assim, não é negócio porrada do Olímpia. Mas enfim. E quando acaba o jogo, e o Renato vai pro banco de reservas, não comanda mais o time, bota o auxiliar. O Thiago Mendes tentou minimizar na coletiva, não, o auxiliar também sabe o que fazer e tal. 4-0, Criciúma no Vasco, Série A.
É. Com Ramon Dias, lembra? Ele foi pra casinha, o Emiliano ficou na beira do campo. Depois ele foi hostilizado, como foi o Renato, ele pediu pra sair e deu toda aquela confusão. O cenário é igualzinho, o filme é igualzinho. Renato vai pro vestiário depois do jogo, hostilizado, tira um copo nele. Isso não pode, isso não é inadmissível, isso é inaceitável, isso é uma agressão. E tá na súmula, inclusive. Isso não é demonstração que o torcedor tá de saco cheio, não é. Mas beleza. Ele vai embora, alguém fala uma coisa e ele fala assim, tá. Aí o Admar veio para a coletiva e eu já perguntei a alguns dirigentes do Vasco, com quem falei, não, ele não pediu demissão. Gente, eu não consigo aceitar desculpa. Me parece um discurso bem ensaiado da diretoria do Vasco. Que o Renato tenha ficado 1h30, até um pouco mais, né? A coletiva foi começar pouco depois da meia-noite. Mais de 1h30 no vestiário, conversando com a diretoria, estratégias. Claro que o Renato chegou com um saco desse tamanho, cheio do elenco, dos erros, e sem convicção do que vem pela frente na janela. E óbvio que colocou essa insatisfação e demonstração de que, eu quero ir embora, cara, não dá pra ficar assim. Eu fico lá, atiro um copo, me xingam, dizem que eu sou o culpado, então desculpa, eu vou embora. Não, Renato, fica, pelo amor de Deus, vem aí a janela, você vai ter 50 dias para trabalhar, a gente vai contratar, não sei. É 1h30 de convencimento, Admar. Admar, não conta história. Você pode até não vir a público, mas contar outra história. Eu sei que o discurso foi ensaiado, mas não bate, cara, com a realidade. Desculpa. Ninguém fica 1h30. Renato não veio que a gente quer preservar, ele tá de cabeça quente. O Renato vai falar, o Renato fala. A expulsão do Thiago Mendes foi justa, ele deu a cotovelada, eu vi, ele fez o movimento. Não fez o gatilho, mas ele para, foi justa. Os colombianos não estão entregando, é o jeito, fominha. Ele fala. Aí ele vai pra coletiva puto da vida, ele vai falar. Não, Renato, não vai não. Deixa que nós vamos lá, nós vamos assumir a nossa culpa enquanto diretoria, o capitão fala o nome dos jogadores, e vamos embora, vai esfriar a cabeça, Renato, amanhã é outro dia. Periga hoje, que é o outro dia, que foi o amanhã. Renato, se é que conseguiu dormir, que difícil pra gente dormir. Renato não está satisfeito. Claro que ele tem os erros dele, claro que tem. Insistência em David da vida, em Tietê até não entrou ontem, Matheus França, enfim. E outros mais, Piton. Não botar a molecada que tem fome, Renato, para jogar. Renato, tira os caras que não querem mais nada fora do Brasil, que não vão render. Bota a molecada para jogar. Bom, mas não adianta. O Renato vai embora. Vem amanhã o Roger Machado, o Jair Ventura, o Tite, o Guardiola, não importa quem. O elenco foi esse, sem vontade, sem tesão. Esquece, não vai a lugar nenhum. Vai a lugar nenhum. E claro que ele foi convencido. Não, Renato, fica, esfria a cabeça, vai para casa, conversa com a esposa. Vai ficar, conversa com seus auxiliares. Lembra que você tomou uma decisão de cabeça quente no Fluminense, disse que depois se arrependeu? Calma. Vem aí a janela. O investidor está quase fechando, a gente vai trazer uns 2, 3 jogadores aí, tá, pá. Renato foi para casa. Se hoje ele vai mudar de ideia ou não, não sei. Mas, amigos, a pergunta que eu faço para você é: o Renato é o único culpado ou o maior culpado dos resultados que vêm sendo apresentados pelo time? Ou o culpado são os jogadores, como disse o Thiago Mendes, que entram em campo, que cometem os erros? Mas quem escala os jogadores é o Renato. Então peraí. Sai o time principal, deixa 2 ou 3 e mete sub-20 junto. Porque o elenco é esse. E não foi montado pelo Renato. Aí você bota a culpa na diretoria. Perfeito. Que montou esse elenco. Mas era o Diniz. O Diniz não está mais no Vasco. É esse elenco que tem aí. Trocar o treinador vai ter resolução imediata? É a solução? Não é. Mas não dá para mandar 10 embora. Desculpa, Admar, você falou isso na coletiva também. Se toda a janela trocar 10. Se toda a janela tiver que trocar 10, é porque mostra a incompetência de quem contratou. Contratei 10. 3 deram certo, 7 deram errado. Não dá. Contratei 10. 7 deram certo, 3 deram errado. Ok, do jogo. Tá numa margem ali interessante. 2, 3. Contratei 5. 1 deu errado, 4 deram certo. Eu contratei Cuesta, Saldívia, os 2 não deram certo na defesa.
Eu contratei Brenner e Spinelli, os dois não deram certo no ataque. Eu contratei o Cuiabano. Quando joga, dá certo. É quando joga. Então, a relação custo-benefício não deu certo. Pegando de agora. Contratei Rinestrosa. Não deu certo. Pô, falei de 6 contratações. Se eu voltar um pouquinho no tempo, na janela do meio do ano, tem Robert Renan, Matheus França e Andrés Gomes. O Andrés caiu de rendimento, está pisando no freio para a Copa do Mundo. Está vergonhoso. Mas é culpa do calendário assinado pelos clubes também, tá? Matheus França, esquece. Robert Renan, em alguns momentos. Então, de 9, a gente está falando de 2 só? Porra, peraí. Tem alguma coisa errada, amigo. A culpa é do Renato? Já parou para pensar nisso? Eu devo ter esquecido algum jogador aí no meio do caminho. E se esquecer, porque não fez nenhuma diferença. Agora, quem tem contrato longo, como é que faz para demitir? O Eric Fernandes perguntou isso ontem na live. Vai ser um problemaço. O cara tem que sentar no contrato. Eu acho que o David tem contrato até o final de 27, se eu não estou equivocado. 700 barangotes por mês, ele vai embora? Para ganhar 200 em outro clube? Claro que não, você iria, não, eu também não. E não botou a arma na cabeça de ninguém. Os incompetentes que fizeram o contrato e não são dessa gestão, e já foram embora, deixaram o problema para o Vasco. É para pensar, torcedor, a gente muda muito treinador, que também tem a sua parcela de culpa. Mas no cenário atual 26, o Renato é o que menos tem culpa. Por isso eu não trocaria o Renato. Agora, se ele quer ir embora também, é direito dele. Convencê-lo a ficar com esse elenco? Não, Renato. Fica. Porque daqui a 2 jogos vai entrar todo mundo de férias, a gente vai mandar uns 10 embora e vai contratar uns 5 aí, você vai enxertar com o sub-20. Fica, topa? Topa, beleza. Porra, nem isso eu quero ficar. Então valeu. Também não, porra, o Vasco está acima do Renato. É o que eu penso. Forte abraço, excelente dia, gostou do nosso conteúdo? Então, ó, compartilha para geral, deixa o seu like, vamos junto, que aqui eu represento você, é a sua casa, o Fanático Vascaíno. Tchau!